15º domingo do tempo comum, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, possa estar com você neste dia. Inicie seu dia com luz do Senhor. Celebre em sua casa. Prepare um ambiente, um roteiro celebrativo. Reúna sua família, os que moram com você. Leia, reze, medite, contemple, converse e viva o Evangelho de hoje. Em nossa liturgia dominical, estamos iniciando um novo bloco do Evangelho de Mateus, o terceiro discurso ou sermão chamado Sermão em Parábolas. A catequese presente é uma bela exortação para compreender o modo que a comunidade mateana e nós hoje devemos reagir ao contexto sempre com fé e fidelidade a Jesus Cristo. O trecho apresentado hoje é extenso e bem conhecido por todos nós. São 23 versículos. Podemos dividi-los em 3 partes: a parábola em si, o porquê da parábola e a sua explicação. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. O que o texto diz? A comunidade de Mateus era inserida em um contexto de grandes dificuldades. Manter a fé e a perseverança filial ao seguimento de Jesus era exigente. A parábola de hoje vem ajudá-los a compreenderem este contexto à luz da fé e permanecerem fiéis em sua missão. O semeador é Jesus, a comunidade, a igreja. A semente é a palavra de Deus, que semeada fará crescer o seu reinado. E os corações são as formas com que as pessoas acolhiam o anúncio do Evangelho.
As entrelinhas do texto de hoje nos revelam 3 tendências que a comunidade enfrentava, interna e externamente, ao anunciar o Evangelho de Jesus. A primeira é a frieza, a indiferença de muitos, que ao ouvir o anúncio do Evangelho permaneciam indiferentes. Para esses, seus corações eram tão fechados que as sementes do Evangelho nem sequer entravam. Ficavam à beira do caminho e se perdiam. A segunda tendência são os corações cheios de pedras. Eram aqueles que acolhiam o anúncio, ingressavam na comunidade, mas nos primeiros problemas, dificuldades, perseguições, saíam da comunidade e cometiam a apostasia, ou seja, negavam a fé em Jesus. A terceira tendência são os corações cheios de espinhos. Eram aqueles que aderiam à fé motivados por segundas intenções. Não conseguem renunciar às ilusões do mundo e da riqueza e, por isso, enfraquecem na fé e deixam também o seguimento. A quarta tendência é o ideal para todos, um coração aberto, fecundo, capaz de acolher, gerar, frutificar a palavra de Deus e o seu reinado. O que o texto nos diz? Qual terreno é o nosso coração? Se for um coração fechado, somos aqueles que nem sequer conseguimos ouvir a palavra de Deus. Se for um coração pedregoso, somos aqueles que ouvimos a palavra de Deus. Começamos a caminhar na fé, mas quando surgem problemas dentro da comunidade, das nossas igrejas ou problemas pessoais na nossa vida, esfriamos na fé e deixamos tudo de lado, jogando a toalha. Se o nosso coração for cheio de espinhos, somos aqueles que ouvimos a palavra de Deus, mas que esperamos apenas bem-estar material e pessoal. E quando isso não acontece, nos frustramos, nos sentimos abandonados por Deus e não perseveramos no seguimento de Jesus. Como viver o Evangelho de hoje? Busque um coração que seja terra boa. Não mantenha uma vida de fé por conveniência ou condicionado a retribuições divinas. Não deixe que problemas e conflitos sufoquem sua fé. Que Deus abençoe você e faça do nosso coração uma terra boa para acolher, cultivar e frutificar a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.